Hoje no quadro Fala Doutor, nós vamos falar sobre um velho conhecido que está de volta, o sarampo. Doutor Frederico Vargas, o doutor da comunidade, responde pra gente. O que é sarampo? O sarampo, quando eu era criança, ainda havia muitos casos de sarampo e tal, mas o Ministério da Saúde conseguiu erradicar essa doença. Havia anos que não tinham casos de sarampo. E começou agora, recentemente, a gente ouvindo falar em sarampo. Que é o principal de sarampo a gente alertar a importância da vacinação. Então, se está aparecendo sarampo, é porque o pessoal não está vacinando suas crianças. E a criança, ela é indefesa, ela é dependente de um adulto. Então, tem que vacinar todas as crianças, porque o sarampo, apesar de, na maioria das vezes, ele não matar, ele pode causar a morte. O sarampo, o que é? O sarampo, ele é causado por um vírus. É uma doença infecto-contagiosa, muito contagiosa, causada por um vírus. Esse vírus, ele é epidêmico, então, geralmente você começa com um foco e isso se torna uma epidemia, e isso vai levando a um contágio exagerado numa região. Então, aqui no extremo da região norte, a gente já está ouvindo muito em casos de sarampo. Então, o que acontece? A população do Tocantins tem que se atentar, conferir a vacinação das crianças, para poder fazer essa vacinação o mais antes possível, porque eu não vacino hoje e tenho a imunidade amanhã. Isso leva um tempo, tem que ter uma dose de reforço. Então, atento, pessoal de casa, com essa questão da vacinação. Então, o que acontece? A mortalidade do sarampo, ela acontece através do estado, vamos dizer, geral da pessoa. Então, o sarampo pega uma criancinha de 5 anos, essa criança é desnutrida, tem uma higiene precária, um nível socioeconômico baixo. Então, esse sarampo pode aproveitar essa oportunidade dessa criança debilitada e levar ela à morte. Então, é perigoso o sarampo. Transmissão. A transmissão do sarampo, na grande maioria das vezes, é por saliva, secreções nasais. E assim, o vírus do sarampo, ele, depois que sai no corpo, logo ele morre, ele não fica tanto tempo ali para estar infectando outras pessoas. Essa clínica do sarampo, por exemplo, eu tive contato com uma pessoa com sarampo hoje, eu vou começar a desenvolver a doença daqui uns 10 dias. Quais são os sintomas dessa doença? Febre, mal-estar, uma coriza que começa mais clara, depois se torna uma coriza mais muco-purulenta, tem uma tosse seca, tem fobia a lugares claros, então a pessoa sai num lugar claro, ele está com uma reação exagerada, uma fotofobia, Então ele não consegue ficar muito na claridade. Tem um achado na linha palpebral inferior, que é a linha de Stimson. Então você vê uma linha transversal no olho da pessoa. Isso quando começa a doença. Então, você começou no 3, 4 dias, você começa esses sintomas. E aí você passa para o 4º dia, você começa a desenvolver outros sintomas. No 3º dia, com 72 horas, você pode desenvolver um outro achado, que é manchas de Koplik, que essas manchas de Koplik são pontos brancos azulados na região da mucosa, e onde pega realmente a parte mais posterior da boca, próximo aos dentes molares, mas pode tomar toda a boca. Então, esse é um achado mais, vamos dizer assim, característico do sarampo, antes da fase exantemática, que é onde a pessoa fica toda pintada. Então, aparece aquelas máculas hemorrágicas na pessoa, a pessoa fica com o corpo todo pintado de vermelhinho, a criança, geralmente. E a partir desse momento ela começa a querer regredir ou piorar. E aí você pode achar um linfonodo palpável, que é a adenomegalia, pode achar lesões na boca, uma estomatite. E esses sintomas geral de uma virose, uma gripe, um nariz com coriza. Tratamento. Eles dão vitamina A no caso de tanta irritação ocular, e esses pacientes mais debilitados e nutridos, mas isso é só para prevenir uma cegueira, porque o sarampo ele leva várias complicações. O importante é a pessoa ter um tratamento de suporte,
um tratamento assintomático, porque a cura quem vai determinar é o próprio organismo da pessoa. Quem já teve sarampo pode correr o risco de voltar a manifestar a doença? Não, você tem a imunidade adquirida a partir de que você tem uma virose desse tipo, você tem a imunidade adquirida dessa doença. Então, a chance de você ter isso aí é nula.